Todo mundo almoçou aí, né? Todo mundo liga cheia, né? Não sei se é uma palavra mais complicada. Se é a hora antes, né? Se for uma palestra um pouco antes do almoço, você fazer depois do almoço, né, mano? Porque agora é aquela hora que bate aquele sono, né? Aquela preguiça. E antes do almoço você está preocupado para ir para almoçar, né? Para ir se alimentar, você não vai acabar de falar, não. Então é bem complicado. Bom, como já dei boa tarde, falei para amanhã, não sei se todos aqui estavam presentes, né? Eu sou Alan Carlos, eu trabalho em Volta Redonda. Eu fiz contato com o Santiago através do e-mail ao portal do PSOL, consegui o contato dele aqui e a gente começou a conversar, trocar uma ideia e sugeri essa proposta de fazer essa palestra aqui. Eu estou trabalhando há 14 anos na área de tecnologia, tem 7 anos que eu estou atuando na empresa Santo, em Volta Redonda. Lá eu sou supervisor de desenvolvimento, eu estou à frente do setor de TI hoje, trabalho já com solução Linux, trabalho com solução Windows lá, e muito bem consolidado isso dentro da empresa já. A gente tem soluções Linux dentro da empresa que são bem eficazes, né? Bem eficazes, de modo que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, aquilo que a gente tem um pouco lá dentro do dia a dia, né? Dentro do dia a dia da empresa, em cima dessa verdade. Então, assim, a palestra que a gente vai trazer hoje aqui é GTI ou CS Inventory, né? CS eficiente. Eu acho que é uma busca, né, de toda empresa que tem um suporte consolidado de TI, que tem um suporte ou presta um serviço, né, na área de tecnologia, seja no desenvolvimento de software, seja na entrega de algum produto, né, para determinados clientes, ou tem uma demanda de requisições grande na área de tecnologia, na parte de telefonia também. Então, assim, demanda-se muito a nível de como controlar isso, como gerir essa informação, como gerir esses pedidos, como eu administrar esse conteúdo que chega ao seu técnico, que chega ao seu analista, em qual prazo que eu determino para isso, qual é esse TLA que eu determino para isso. Então, assim como eu trabalho no setor de tecnologia de informação, que foi crescendo, que foi crescente dentro desse contexto. E esse contexto, anteriormente, não existia na empresa. Né? Nós somos um setor pequeno, somos em 3 pessoas. Inclusive, até queria destacar, por exemplo, o Rafael, que trabalhou comigo na SANC também, durante um ano, ali atrás. Ali. Hoje ele está lá na PAC, em Três Rios. Então, assim, e ele também vivenciou comigo esse contexto na época, onde a gente não tinha uma ferramenta, né, que fizesse esse controle, que fizesse essa ação. E você trabalhar, às vezes, dentro de uma corporação é um pouco complicado de investimento, né? Você tem que dispor, né? Você tem que pagar um software, tem que pagar um suporte, né? Uma consultoria, uma implantação, um custo de implantação. Então, assim, essa curva era muito grande para a gerência, né? Conseguir entender isso, né? Conseguir pensar isso monetariamente, né? Então, a solução foi partir do software livre, né? A solução foi partir para ver o que a gente tinha de solução no software livre. E o que acontece? E nessas pesquisas, e nessa busca, eu achei muita coisa, né? Tem muita coisa boa até, né? Não concorrente, né? Um outro projeto muito legal também que tem de software livre é o Ocomon. Né? Não sei quem já ouviu falar. Quem já ouviu falar de Ocomon aqui? Alguém levanta a mão, galera de TI aí, né? Pessoal curioso aí, o Ocomon é um projeto muito legal. Né? Eu continuo lá, estou muito trabalho com esse projeto. O Rafael também, na época, pesquisou muito, a gente testou a ferramenta Ocomon, bem ciente, né? Bem bacana. Só que eu acho que o GTI, juntamente com o CS, ele traz uma integração quase que central, essa é a palavra certa, central para a empresa, né? Porque você passa a usar aquilo, passa a inserir aquilo no contexto da empresa, porque o cara nem sabe que está funcionando, né? Às vezes o cara manda um e-mail, abre o chamado, já está falando isso aqui.
E o cara manda um e-mail, já estava tendo chamado ali através daquele e-mail e, assim, de forma sutil, né? A pessoa já está interagindo com o sistema, né? E aquilo que a gente fala, né? Quanto mais transparente a aplicação fica para o usuário, melhor é a adaptação, melhor é o uso, né, disso dentro da empresa. Então, prosseguindo aqui, o que é o GLPI, né, por si só? O que é esse projeto? É um projeto de software livre, a sigla GLPI, traduzindo para o português, né, é Gestão Livre de Parque de Informática. Ele é um projeto originado na França, né, um software livre originado na França. O líder desse projeto, ele começou a desenvolver esse projeto em 2003. Eu estava buscando essa literatura, quando estava preparando essa palestra. Em 2003 ele começou a desenvolver esse projeto, e ele utiliza-se, né, de um banco de dados, que é o MySQL, e uma interface de administração web PHP. Né? Até o nosso amigo Ivan aqui, né, conhece muito bem esses dois banco de dados e essa linguagem de programação que está sendo falada aí hoje, né? Vai ter a oficina. Então, e ele facilita, né? Como ele facilita esse controle de computador, não só dos chamados, das requisições do serviço, mas também de toda essa parte estrutural, né? De inventariar computador, inventariar ativos de redes, switches, você tem servidores, né? Controles de IP, né? Portas, quais portas você tem liberado, quais portas você não tem. Então ele consegue te dar esse panorama geral, né, do que é isso, como que é gerenciar isso de forma bem eficaz, né, vamos dizer assim. E quais são essas características dele, né? Que a gente separou aqui para citar para vocês aqui. Ele é um sistema multiusuário, né? Ele é um sistema multiusuário. E ele trabalha com autenticação LDAP, trabalha com autenticação em AD, com POP, IMAP, CAS e outras, né? Que a gente não citou ali, né? E multisservidor. Por que é multisservidor? Isso é bem bacana. Às vezes você está na sua empresa lá, ou você trabalha numa determinada corporação, você quer colocar um sistema desse, mas você fala, pô, mas nós só temos Windows, entendeu? Lá não tem abertura para ter um caixa de sistema, lá não tem. Mas ele não, se você tem um múltiplo servidor, dentro do projeto você consegue baixar uma Windows junto com o pacote Plump, né? Que você instala o Apache, MySQL, né? Todas essas dependências, né, que ele necessita para que você consiga utilizá-lo em servidor Windows. Então ele é multidiomas, né? Ele tem de usuários, mas tudo isso já vem com padrão, você default dele. Você tem nível de administrador, você tem nível técnico, você tem nível de supervisor, e você consegue editar isso, né? Isso é legal do seu software livre, né? Você consegue editar, você consegue manipular toda essa configuração de perfil, né, de usuários. Ela tem notificações também, né, de eventos, via e-mail, gestão de pedidos de assistência web, e relatório gráfico. Essa integração também com o OCS Inventory, né, ela é bem eficaz, ela trabalha de forma transparente, né, quase que imperceptível isso. E, além disso, também a parte do helpdesk, que a gente tem falado aqui, os inventários das máquinas, e está sob uma licença que é GPL, né, que está bem focada no conceito de liberdade, né, tanto liberdade para desenvolvimento, liberdade para uso, liberdade para implantar novas funcionalidades na ferramenta, né, dentro desse conceito nosso aí de software livre que está sendo focado aqui no FreeSol. E eu separei aqui os principais benefícios daquilo que a gente falou ali atrás. Eu vejo, né, que eu tenho um entendimento hoje, dentro da realidade que eu vivo hoje do GSPI, que são bem eficazes, né? Que a parte de organização de tarefas e atendimentos, isso aqui é essencial. Mas não só para o TI, cara. Mas não é só para o TI, não. Para qualquer área que você tenha, que você trabalhe com um cliente, né, que você tenha um cliente, mesmo que esse cliente seja interno, porque às vezes você tem na empresa, você tem clientes internos, e você conseguir mapear isso
dentro da empresa é bem bacana, porque lá, por exemplo, onde eu trabalho, é setorizada. Você tem o setor de TI, tem um departamento de pessoal, você tem setor de logística, você tem setor que é responsável por fazer entrada e saída de equipamento. E a gente já criou tanto esse tópico aqui dentro da empresa, na organização de tarefas de atendimento, que hoje, nosso sistema hoje, esse sistema de LPI hoje, esse projeto, ele não está só dentro do setor de tecnologia da informação. Hoje nós estamos utilizando ele na parte de departamento pessoal, dentro da empresa. Por que isso, Alan? Porque várias requisições administrativas, a nível de compensação, funcionário até 6 da manhã, né, elas têm que ser aprovadas, elas têm que ser feito um pedido para que o pessoa tal queira 6 da manhã. Então, tudo isso era gerenciado antes do e-mail. Né? A pessoa, antes do papel, né, primeiramente, primordialmente no papel, memorando, e depois passou a ser via e-mail. Só que o controle dessa informação era muito difícil. Como é que você vai filtrar uma informação via e-mail? Como é que você vai filtrar as requisições do fulano de tal, do gerente tal, do coordenador tal, quais foram aprovadas, quais não foram? Então, tudo isso era muito custoso, né? Era tudo muito manual, muito envolvido com planilha, com Excel. Então, a gente conseguiu praticamente sanar essa curva que tinha aí, essa demora que tinha, ou essa falta de organização que tinha, utilizando o GLPI dentro desse contexto. Dentro desse contexto que eu vou mostrar mais à frente aqui, para vocês poderem observar comigo, né? Então, essa abertura, esse feed também esse feed de chamado também é muito bacana, porque os relatórios de e-mail que você tem, né, os relatórios que eu falo, o ferramenta do chamado, é o ticket, né? Porque hoje eu estou numa equipe de TI, sou eu mais 2 pessoas. E você atende uma gama de clientes enorme. Então, às vezes, o cara que está sendo atendido, ele não sabe por que, às vezes, o chamado está demorando. Ele não tem, você, quando não tem uma ferramenta de gerenciamento disso, você não consegue jogar, às vezes, de ligar para a pessoa e falar, olha, rapaz, o seu projeto aqui atrasou porque eu estou dependendo aqui do fornecedor X. O fornecedor X não me retornou com a solução do seu problema, ou eu estou dependendo de uma peça. Você está pendente, não está dependendo do setor de TI, mas isso não fica transparente. Com o uso da ferramenta, uma ferramenta de CRS para gerenciamento com CRS efetivo na empresa, isso passa a funcionar. Porque você passa a ter esse acompanhamento daquela requisição quando você utiliza o sistema. E esse controle também da equipe técnica, né? Poxa, eu trabalho com 2 pessoas hoje, mas eu acho que o desafio do gestor hoje é muito grande. Estava até conversando com o Santiago aqui, muito propriamente dito aqui, às vezes ele tem esse desafio lá na empresa dele e eu tenho também de forma menor dentro da minha. Eu não sou só eu que sou gestor, né, mas assim, tem outras pessoas acima de mim, mas eu cuido da parte do TI. Mas gerenciar 2 pessoas é complicado se você não tiver uma organização. Se você não tiver um feed ali, ou uma... E também é ruim que você seja taxativo, né? Você ficar no pé do cara, ei, o que está acontecendo? Ei, por que você foi lá? Por que você fez isso? Então, a melhor forma de fazer isso sem se tornar algo cansativo é você centralizar essa informação numa ferramenta que esteja do conhecimento de toda a equipe, né? Como acontece hoje, dentro da nossa realidade lá. E essa gestão também de parque, né? Essa gestão de computadores, né? Antigamente, eu lembro que, assim, eu vi o TI dentro da empresa que eu estou hoje crescer muito, né? Muito por conta das pessoas que trabalharam comigo lá. Eu não comecei lá supervisor, não comecei lá de baixo. Eu entrei na empresa, eu era técnico de informática. Então, bem lá embaixo, não era nem técnico. Depois fui classificado como técnico, foi se crescendo, foram se criando os cargos. O Rafael está ali, mais uma vez, trabalhou comigo durante esse período. Vivenciou muito disso aqui que eu estou falando aqui. Então, assim, a coisa começou pequena. Né? A gente não tinha, quando eu entrei na empresa, não tinha cliente servidor, a gente não trabalhava com a questão de domínio, você ter usuário, né? de ter usuário, senha para colocar, autenticação, centralização de arquivos, servidor de arquivos, então tudo isso foi embrionário. Então, assim, toda essa parte
até o TI mesmo, né? O TI não nasceu, porque o TI antes era uma pessoa só. Entendeu? Aí o cara da informática, né? Nós chamamos o cara da informática lá, né? Hoje é engraçado que nos une, mas é diferente. Né? Não, nosso setor de TI pode cuidar disso. Então, assim, é legal você ver esse engajamento, né? Da mesma forma como essa gestão passou a ser desafio. Porque antes não era uma preocupação. Né? Essa preocupação era uma computador, deixa o computador funcionando. Mas passou a ser ter essa preocupação, porque as pessoas ligavam assim, poxa, Ana, está querendo provisionar um investimento aqui no próximo semestre? Quantos computadores tem na empresa? Aí você ficava assim, um olhando para o outro, quanto tem? Ajuda aí. Mas deve ter uns 100, né? Então, assim, era mais ou menos assim, né? Era mais ou menos um chute. Mas, assim, isso hoje, né, é bem eficaz através dessa ferramenta. E a gente vai dar esse final aqui. Mas não dá continuidade, que é uma pergunta que eu esqueci de fazer, né? Importante. Quantos já ouviram falar desse projeto, de EPI ou OCS Invento? Levanta a mão aí. Só para a gente ter um medidor aqui. Então, assim, você vê que é pouca gente, né? Então, assim, e como o software livre hoje, você tem muitas opções, você tem muita coisa boa hoje aí no mercado, né? No mercado de software livre. Então, assim, eu pulei essa parte aqui, gente, foi mal. Então, um pequeno deslize aqui. E, bom, vamos lá. Os principais benefícios e coisa que eu gosto, né? Meter mão na massa, né? A gente vê como que isso funciona, né? Aqui está a nossa logo de entrada, né? Do página inicial do sistema, né? Onde a gente faz o login, né? Então tem toda essa explicação aqui do usuário e tal. Então, assim, o bacana, né? De ser software livre é isso, né? Você ter essa liberdade de customizar, né? De você colocar a cara da sua empresa ali dentro do sistema, né? Então, assim, a gente customizou totalmente, né, esse layout do sistema. Eu sei que explora não liga não, tá, gente? É ruim mesmo, sei que é ruim e tal. Sei que a gente está no FreeSol, né? Firefox, Chrome, né? Mas eu sei que é ruim. Abriu aí, não pegou o padrão, fazer o quê? Então, aqui dentro desse sistema, a gente tem um controle bem efetivo a nível de software hoje. Então, a gente tem o controle do usuário. Esse usuário que eu estou digitando aí agora, ele é sincronizado via domínio. Né? Então, essa sincronização com o AD que o GLP proporciona, ela é muito bacana. Muito bacana. Porque imagina só se eu tivesse que criar um usuário no banco de dados para todos os meus usuários da empresa. Ah, não, mas, poxa, essa empresa tem 40 funcionários, tem 50 funcionários com o nosso sistema. Ou se tivesse 500, se tivesse 1000. Você tem essas realidades hoje. Então, assim, isso vem mostrar também essa eficácia, né, do sistema dentro disso que a gente está falando aqui, né, de transparência, né? Eu acho que a transparência é muito importante para que você consiga fazer ter um bom medidor, né, na verdade. Estou entrando aqui no sistema, interface padrão, você vai ver que ela está totalmente customizada. O padrão, o tema, né, o CSS do... Eu não manjo muito dessa parte do app, então, se eu falar besteira aqui, vocês não corrigem, tá, gente? Então, assim, essa parte de CSS, o de estilo de VLPI, ela é verde, né? Então, ele é um tema verde, ele é baseado na cor verde, e a gente mudou para a cor da nossa empresa, né, que é o azul. Então, assim, ele está bem customizado, a gente colocou a logo na esquerda ali, onde era a logo do GLPI, aquela que eu mostrei naquela sua logomarca aqui, na tela inicial, né, que a gente exibiu mais cedo. Era essa logomarca aqui. A gente alterou isso para ela dentro da logomarca da nossa empresa. Então, logo de cara aqui, você pode ver que ele já te dá os chamados daquele técnico seu, daquele analista seu que logou, chamados deles que estão em andamento, né? Ou se for o cliente, né? Um chamado do cliente que estão em andamento, né? O cliente que solicitou aquele chamado para você, e
Você também tem uma lista, né, quando você é gerente quando você administra a ferramenta, né, você tem toda uma lista de requisições que são feitas. E é uma parte curiosa, né, porque a gente está muito acostumado com TI, né? Então, assim, eu vou numa palestra de TI, e assim, eu acho que como que o TI ele tem que ser transversal. Então, o TI tem que ser transversal, né? Por que transversal? Porque ele interage com vários e vários setores, né? Você está envolvido, você desenvolve uma aplicação do setor de valorização, você passa a entender daquele setor, você está envolvido com a administração diretamente, porque você tem que prover backup de arquivos, soluções a nível de segurança de arquivos, impedir que determinado usuário use um arquivo ou outro. Então, assim, essa solução, essa primeira retrato que a gente está vendo, são as listas de chamados, né, as listas de requisições de tickets, né, que são abertas. E você vê que aqui ele trabalha controlado por entidades. O que são entidades para o GRPI? O GRPI você consegue setorizar ele totalmente, você consegue modularizar ele. Então, esse módulo que a gente está vendo aí é o módulo da administração. É o módulo que a gente tem da administração. Se eu separar aqui, ó, dentro dessa entidade raiz aqui, dessa estrutura de árvore aqui, eu vou ver vários outros setores aqui, né? Tem o orçamento, tem a valorização, e eu tenho a administração aqui. A entidade raiz é a entidade TI, que a gente trabalha dentro da entidade raiz, nosso setor de informática. Então, dentro da administração aqui, se eu filtrar aqui só para a administração, ele só vai me dar todos os chamados que estão relacionados com a administração. Todos os chamados que estão relacionados com a administração. Aí, o que vocês fazem? Tá? Compensação, troca de horário. Então, muitas requisições de compensação. Então, quer dizer, tudo isso antes era muito difícil de gerir isso. O departamento de pessoas tinha dificuldade de controlar isso, né? Hoje tem pessoas, tem funcionários que são treinados para trabalhar com GPI, dentro da empresa, totalmente fora do contexto de tecnologia. Então, isso foi muito eficaz dentro da empresa, né? Tem sido muito eficaz dentro da empresa. Agora, como eu quero trazer um pouco para dentro da nossa realidade aqui, eu vou colocar na minha entidade raiz aqui. Você vê, olha só, essa sincronização que ele tem com a CS Inventory, ele extrai do CS Inventory toda essa informação que eu tenho ali, ó. Máquinas, servidores, e é uma informação bem completa, porque você tem ali o número de série, você tem os usuários, o domínio, né? Ali você tem várias abas onde você controla quais softwares que tem instalado, quais as conexões que tem existentes, naquela lista de softwares, você tem conexões, portas de rede, tudo isso que vai estar aqui embaixo. Então, assim, é bem bacana isso, você consegue gerenciar contrato. Depois que sobre essa máquina aí, eu tenho um contrato de garantia, né? Eu tenho um contrato de garantia, então você pode adicionar esse contrato de garantia, você pode colocar contratos de garantia a nível de software também, que é bem interessante, né? Você tem contratos de internet dedicada, links com provedores, então ele faz toda essa amarração de forma bem transparente, né? Puxando esse contexto dentro do CS Inventory. Então, ele te dá um retrato, né, totalmente completo isso é o que eu achava que faltava em outras ferramentas que eu procurava na web, né, a nível de software livre. O Cocomon, por exemplo. O Cocomon é bem específico, né? Eu não fui tão a fundo no projeto, mas o Cocomon é bem voltado para o chamado, alguma coisa de inventário ali, mas bem restrito naquele meio aqui, né? Então, assim, eficaz para aquilo que ele se propõe fazer, mas não para aquilo que a gente queria, né? Então, assim, e outra coisa, um diferencial também dele, do GLPI, é a questão de notificações, né? Essas notificações que a gente manda para os usuários, né? Para os usuários que utilizam a ferramenta, são bem bacanas. Por quê? Porque hoje, o próprio usuário, ele consegue criar um chamado mandando e-mail para helpdesk.br, por exemplo, ali configurar. Então, assim, por que é fácil? Por que a Normal foi tão fácil, foi transparente? Eu
claro, tem a dificuldade, né, que a gente passa, a gente tem que estar lembrando, estar alertando o usuário, mas assim, o quanto mais você consegue afastar, às vezes, o usuário de uma coisa estranha, né, que às vezes é a aplicação para ele, né, você mexer com a aplicação nova, o ser humano tem resistência com coisas novas, né? O ser humano tem resistência em estar utilizando novas tecnologias, né? E, cara, tem pessoas que eu conheço que utilizam o XP até hoje, né? Então, não, vou mudar isso não, deixa isso aí, vai, né? Então, assim, a gente conseguiu diminuir isso, fazendo com que a pessoa utilizasse o próprio e-mail. Porque às vezes as pessoas já pediam, né? Elas já solicitavam ao nosso setor solicitações de e-mail. Então, assim, você vai continuar utilizando e-mail, você vai mandar e-mail só. Né? Se você mandar por e-mail informática, você vai mandar por e-mail helpdesk. E dentro disso a gente conseguiu agrupar todos esses chamados aqui, né? Nessa lista de chamados aí que a gente tem. Né? Então a gente tem solicitação de conta de e-mail. A gente já mudou o ambiente, né? Essa transição que eu fiz ali de identidade, de administração para identidade raiz, eu já tenho outro retrato. E legal, porque você trabalha de forma multiusuária, o cara que gerencia informação de identidade e administração, ele não tem acesso a isso aqui. Ele não tem acesso a essa informação que eu tenho. Então, assim, os níveis de privilégio dele são muito bem determinados dentro dessa aplicação aqui, né? A gente tem os níveis de privilégio muito bem determinados. Vou demonstrar algumas coisas aqui para você. Por exemplo, aqui eu tenho um usuário X aqui, e vou ver qual nível de pessoa que ele tem. Ele tem acesso a duas entidades, a entidade raiz, a entidade informática e a entidade de administração. Né? Aqui é o perfil padrão do sistema, o Pulse Only, que é o primeiro perfil de acesso. O que é o Pulse Only? O Pulse Only, o usuário basicamente consegue abrir o chamado. Ele tem uma tela simplificada de abertura de chamado. Vou estar mostrando para vocês aqui. E esse perfil aqui, ADM Underline Área, é um perfil que a gente criou exclusivamente para a entidade de administração. Perfil limitado para a entidade de administração. E é onde você habilita campos, você pode habilitar o poder de habilitar quais campos você quer que o usuário acesse, quais campos ele pode ou não editar, quais campos tornam-se obrigatórios para ele usar a aplicação. Então, assim, isso de forma gráfica, tá, gente? Não estou falando nada nível de PHP, nada nível de você ter que entrar no código, nada complexo, não, bem simples, né? É engraçado a gente falar isso, porque por muito tempo o software livre foi rotulado como uma ferramenta acadêmica, como um software acadêmico, como algo que não podia, não, mas isso aí é pra gente nerd, né? Negócio de Linux, tela preta, né? O conceito de Linux hoje, para a galera que não tem contato, é tela preta, né? Tem um ponto piscando ali, você tem que digitar alguma coisa ali, né? Então, assim, mas, não, acho que qualquer pessoa que tem um bom conhecimento, às vezes até que nem seja da área de TI, ou tem um bom conhecimento de gestão de modo geral, consegue melhorar essa ferramenta, né, que é dada através desse projeto aí. Então, assim, ele traz para a gente aqui um retrato muito eficaz de tudo que eu estou mostrando para vocês aqui. Além disso, também, uma ferramenta que é muito bacana, que eu vou estar falando aqui dentro do próximo slide, se eu não me engano, que é essa parte aqui, ó, a geração da base de conhecimento. Né? Isso é uma exigência de ITIL. Né? Quem aqui conhece ITIL? Padrão ITIL. Né? Então, o padrão ITIL, ele é uma certificação, né, das melhores práticas na parte de TI. Né? Dos melhores serviços, os serviços são eficazes, que tem o menor custo. Né? Então, tem todo um padrão adotado debaixo do ITIL, né, para que você tenha um service desk eficiente, né, para que você tenha uma curva menor, né, de tempo, né, de tempo de atendimento, de SLA, né, de prioridades, alta, média, baixa. Então, tudo isso é englobado no GPI e falando exclusivamente aqui dessa base de conhecimento. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa. Nessa base de conhecimento, a gente cria tópicos, né? Antivírus, formatação de estações de máquinas, consulta de centro de uso, formatação de estações de domínio, GPI, navegadores. Então, tem toda uma base em cima dos atendimentos que são feitos
e de como solucionar esses problemas, né? É bem bacana, porque hoje a gente tem uma estagiária lá, e ela também já comenta o assunto conosco, ela fala, não, por que a gente coloca isso no GPI? Então, assim, por que a gente coloca esse trabalho de conhecimento? Então, isso é bem bacana, porque desperta ali, entre a equipe de TI, a centralização do conhecimento mútuo, né? De você criar como se fosse um conteúdo interativo interno do TI, né? Que não deixa de ser um acervo, né? Para uma ferramenta também potencial, porque a empresa existe antes do Alan e vai continuar existindo. Né? O Alan é temporário. Eu estou hoje supervisor, amanhã eu posso estar em outra empresa, né? Amanhã eu posso estar, por exemplo, como o Rafael que trabalhou conosco, né? Hoje ele está em 3 rios. Mas, poxa, muito do que ele testou ficou registrado aqui, nessa ferramenta. Tem alguns padrões aqui que, se eu abrir aqui, foi ele que editou, foi ele que criou esse padrão, mas hoje ele nem faz mais parte do time da empresa na qual eu trabalho. Então, assim, mas ficou ali, ficou registrado, porque a gente estava até conversando isso no almoço ali, Santiago, Rafael também, a gente estava conversando, que você não reteu o conhecimento, né? Eu acho que o grande mal dos líderes, às vezes, hoje que está à frente de um determinado projeto, é você segurar aquilo para si, né? Você não compartilhar com a equipe, porque às vezes a pessoa tem medo de perder, né? Tem medo de ocupar o espaço dela. Então isso é muito bacana. Você, Thiago, vai só dar uma palavra aqui? Bom, pessoal, só uma pausa aí, 1 minuto. Só para falar, quem veio e está inscrito na oficina de PHP para de tarde, o Marcelo está aí, que vai levar quem tiver inscrito nessa oficina. Quem não tiver inscrito nessa oficina, por favor, permaneça aí para a gente poder colaborar aí com a apresentação, tá ok? Só para informar também que nós estamos transmitindo pelo YouTube, né? E isso está sendo disponibilizado lá. Já foi colado o link na nosso Facebook. Então, estamos testando aí essa tecnologia aí, tá ok? Alan, por favor, quem estiver no curso, siga o Marcelo ali. Bom curso para quem vai. Vou aparecer para mim. Bom, pessoal, dando continuidade, então, a gente tem também mais à frente aqui, com continuidade nessa palestra. Pessoal, o do NIMP, quem se inscreveu para o NIMP aí? Opa, talvez seja de vocês, viu? Por favor, siga o Adriano lá, o Adriano ali, que vai acompanhar vocês lá, tá ok, pessoal? Bom, e qual é esse objetivo, né? Qual é o objetivo que a gente tem com o GLPI, né? É gerar valor para o negócio da empresa através de implementação de processos eficientes no gerenciamento do recurso de TI, né? E a aplicação, se for aplicada dessa forma planejada, ele é capaz de fomentar esses anseios, né, do cliente, dos usuários, quanto à eficiência, né, e a qualidade desse serviço. Eu acho que isso é um diferencial dentro da empresa hoje. Para quem presta serviço, então, isso é mais importante ainda, né? Você tem um SLA baixo, né? Isso é muito importante, cara. Você tem um atendimento eficaz do seu cliente, né? Onde você consiga trabalhar de forma onde você não obtenha reclamação, né? Onde você não obtenha um prejuízo, né? Da imagem da sua empresa ou da imagem da onde você trabalha, onde você presta serviço, do seu cliente. Só que o GLPI tem um grande aliado, né? Tem um grande parceiro dele, né? Vamos dizer assim, é o OCS Inventory, né? Essa ferramenta poderosíssima, né? No controle de inventários, né? Nesse gerenciamento de inventários. Também, né, é um software livre sobre a licença GPL e faz essa gestão de ativos de TI. Como que ele funciona na prática? A gente tem o módulo, né, o OCS Classe LG Server,
que é utilizado no servidor, seja ele o Windows ou seja ele Linux. E dentro desse OCS Server, ele é disponibilizado um agente, onde você instala esse agente, né, um arquivo exe, né, você instala ele, por exemplo, no Windows, né, também tem pacote para Linux também, né, compactado, né, onde você compila ele no Linux, né, ele passa a monitorar também aquele arquivo de rede. Então ele coleta essas informações, né, do hardware, né, através desse agente, e possibilita que você visualize inventários completos, né, desses ativos, né, até ativos de rede. No Linux, o OS Server Linux, ele trabalha também com monitoramento via protocolo SMTP, entendeu? É um protocolo onde você consegue comunicação com impressora, você consegue comunicação com impressoras, com outros ativos de rede, com switches, né, que utilizam esse protocolo, né? SNMP, desculpe, falei SMTP, é SNMP. Então, assim, esse protocolo é bem capaz de mostrar essa informação também. A nível de impressora, é muito utilizado esse protocolo, por exemplo, numa palestra ou oficina, se eu não me engano, que vai ser dada à tarde, sobre os AVIX. Então, teve na parte da manhã, não foi? Então, os AVIX, ele utiliza muito bem esse protocolo, o protocolo SNMP. E ele trabalha de forma bem eficaz com ele, né? Um grande medidor a nível de ativos. Sim. Verdade. Ações proativas em relação a eventos identificados. Sim. Os alertas. Aí de acordo com a análise que já gerava um e-mail personalizado, para quando ele caísse no GLP, ele já caísse destinado à área de protesto. Ele já tratasse proativamente de uma bacana. Bacana. Você é um? A Genova, bacana, Genova. É verdade. E eu trabalhei com os AVIX, acho que uns 6 meses. Trabalhei com os AVIX. Lá hoje eu estou trabalhando com o Bedut, né? Para monitorar minha rede lá. Mas os AVIX ele é muito eficaz, realmente tem esse medidor. Você consegue mandar configurar um alerta, né? Para que o alerta envie um e-mail e dentro desse e-mail caia dentro do GLPI. Você atribui dentro do GLPI as políticas, né? Para que as regras, você define as regras dentro do GLPI, para que isso caia só para a entidade pessoal de helpdesk ou para outra equipe de desenvolvimento. É bem bacana isso aí. É bacana isso aí mesmo. Sim. Você além de ter essa informação dos amigos lá que eu conheço, mas também um indicador de incidente dentro do GLPI, como é uma ferramenta centralizada, sim. Você também tem esse indicador lá dentro e como foi tratado Verdade. Bem lembrado. Bem empoderado isso aí. Bem bacana isso mesmo. Então, esse protocolo, como eu vinha falando, nessa parte de OCS, ele também faz essa coleta, né, de impressoras, ele também tem, né, o GLPI, só para complementar a informação do GLPI aqui, ele também tem um poder muito grande de plugins. O GLPI ele tem uma gama de plugins enorme, né, onde você consegue imprimir um chamado em PDF, às vezes você precisa de impressão, você precisa de levar aquele chamado impresso, então tem esses plugins. Outro plugin também bem interessante, que é a nível de inventário, um projeto paralelo ao OCS Inventory, que é o Fusion Inventory. Então, o Fusion Inventory ele também faz essa parte de inventário de máquinas através do próprio plugin, para quem não desejaria utilizar o OCS Inventory. Então, assim, eu vou estar falando no final aqui o site também, né, do projeto, e você pode também pesquisar lá a esses níveis aí de plugins, e são bastante, tem muita coisa boa lá que são desenvolvidas, né. Então, assim,
E por que a gente, lá, né, por que dentro do contexto que a gente está hoje, a gente está utilizando o OCS hoje? Porque ele conseguiu suprimir essa necessidade que a gente tinha de monitorar não, né, de levantar os ativos, né, dentro da empresa, né, os ativos de rede, os ativos de hardware, né. Então, isso faz com que você tenha uma melhor visualização em qual setor que está, em quantos setores eu tenho determinadas máquinas, quais centros de custo eu tenho mais máquinas, qual centro de custo eu preciso melhorar, eu preciso aplicar, quantos Windows 7 eu tenho dentro da empresa, quantas máquinas eu tenho abaixo de 512 MB de memória RAM, ou eu tenho com menos de 1 GB de memória RAM. Então, através desses medidores, você consegue planejar investimento, você consegue fomentar relatórios. E o que é bacana também, você elimina muito papel, né? E é impreciso, né? Você acaba eliminando muitos relatórios que antes eram feitos por papéis. Então, essa integração ela é bem eficaz, né? dentro do CS Inventory. Aonde eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, essa tela dele, onde ele tem essa... Ele também é um sistema multiusuário, né? Como eu falei do GPI, né? Você pode ver que ele, dentro dessas flags aqui, essas bandeiras aqui, ele tem... Você muda a língua dele, né? O padrão também é francês, né? Então, você também consegue customizar isso dentro da ferramenta. Então, no primeiro retrato dele aí, a gente dá as máquinas que estão em atividade, né? Que estão funcionando, né? Se eu clicar aqui nessas máquinas em atividades, ele vai me dar toda uma lista, né? De quais máquinas são, né? De quantas máquinas são. Eu posso mudar a minha visualização, mostrar um filtrozinho, né? Bem básico também. Essa página também é PHP. Ela me dá aqui dentro de uma máquina aqui, vou pegar uma qualquer aqui, e ele me dá qual é o sistema que eu tenho, o IP, a versão do meu SO, o nome do usuário, até a chave da licença do Windows ele dá. Aí você pode incrementar também, você tem outros plugins, você consegue gerenciar as licenças suas de Office, né? E essas licenças de Office também são importadas para o GFPI, né? Então você consegue determinar de forma não traumática, né? Às vezes o cara fica guardando aquelas caixinhas lá, né? As caixinhas do Office, né? Aquilo lá, rapaz, aquilo lá é uma artigo para quem trabalha na empresa. Você gerenciar a licença é um artigo, porque você vai falar assim, pô, mas qual que é a licença daquele Office? Aí você fala, cara, cadê aquela caixinha, mano? Então, porque às vezes é muito complicado, mas o GFPI consegue te ajudar nisso, né? O GFPI junto com o CS dentro, eles conseguem te ajudar nesse gerenciamento dessas licenças, né? Então, se eu vou ampliar aqui tem as visões, né? Você vê memória, né? BIOS, disco, espaço de disco, tronco de rede, né? Vamos ampliar isso aqui, para mostrar tudo para a gente. E ver, olha só, aqui está a memória, tá vendo? Quantos peixes de memória eu tenho na máquina? Nesse caso aqui eu tenho 4 peixes de 1 GB nessa máquina aqui. Ele me dá o armazenamento, espaço livre que eu tenho no disco, né? O espaço que eu tenho utilizado, números de série também do disco, os HDs, né? Aqui a capacidade do HD, placa de vídeo, som, rede, ou seja, né? Informações com relatório completo, né? Que você tem softwares, né? Que você tem instalado nessa máquina que a gente pegou, por exemplo, né? Então, tudo isso é mandado para dentro do GFPI, onde você consegue ver isso aqui, ó. Consegue navegar aqui dentro desses computadores aqui e consegue importar, né? Ele já tem uma ação automática, né? Que ela já é responsável por fazer isso, né? Ela pegar essa ferramenta aqui, essa ação automática aqui, o CSMG, ela faz essa importação, né? De tempo em tempo, né? E você determina qual tempo que ela vai, no caso aqui da diária, de 24 a 24 horas, você determina qual tempo que ela vai ser executada, né?
e ela vai fazer essa importação de computadores automaticamente, né, sem você ter essa força. Tem que fazer isso de forma braçal. Como eu falei, os plugins, né, que ficam listados aqui, né, você pode também criar formulários, tem plugins para você, aquele que eu te falei de imprimir PDF, vou demonstrar para vocês aqui. É bem bacana porque você pode ter, às vezes, você tem que pegar uma assinatura, ou tem que comprovar o custo de algo, então ele já tem uma aba de imprimir PDF, e você consegue tirar um retrato disso para dentro do seu leitor de PDF. Então isso é bem eficaz, isso, né? Funciona de forma bacana para a gente lá isso hoje. Bom, e dentro dessa parte aqui, né, tem alguns dados que a gente chama de dados administrativos dele, onde você consegue, por exemplo, dentro de software, ver a quantidade de OS que você tem na empresa. Né? Ah lá, tem menos lá, tá vendo? Tá pensando que é Ubuntu lá. Tem menos lá, eu tenho um cliente lá que está usando isso, consegui fazer usar isso. Não, você vai gostar, eu não queria usar nada de crítico, né? O Leandro realmente gosta, aí pega os caras assim de cobaia, né? Eu falei, não usa, você vai gostar, aí agora eu vou testar em casa, né? Falei, agora eu estou usando lá em casa, que agora de XP, acabou, né? Esse negócio que morreu de XP, agora eu estou usando o Ubuntu lá em casa, falei, pô, bacana, isso aí. Então, assim, então a gente dá todo esse retrato, né, de quantas máquinas você tem, de quantas licenças, quais são as licenças. Né? Isso não é um retrato atualizado, né? Esse ambiente que a gente pegou para mostrar para vocês, ele está no ambiente QAS, no ambiente de teste nosso. Então, é um retrato mais desatualizado que a gente tinha naquela época, né? Então, você vê que já te ajuda muito nesse aqui, isso já te ajuda bastante. Até nível de hardware, né? Quantas máquinas a gente tem com acima de 512 MB, quantas máquinas a gente tem com mais de 4 GB de memória RAM. Então, tudo isso, a nível de processador também. Então, tudo isso é bem. Os processadores que a gente tem dentro da empresa, 36 processadores diferentes. A gente dá uma lista de quais são os processadores. E se eu clicar aqui no número de máquina, ele vai dar qual é a máquina que tem aquele processador tal. Então, é bem eficaz também esse relatório do gerenciamento dos arquivos de rede, né? Ou dos arquivos de computadores que você tem, ou que você porventura use dentro da empresa que você trabalha. Então, assim, é um retrato bem simples, né? Até porque é uma palestra, né? Não é uma oficina, né? Então, eu queria trazer um panorama mesmo, né? Do poder dessas duas ferramentas, né? Como você pode ganhar com elas, utilizando-as, e falando para vocês que eu separei uns links também aqui úteis, né, para que você possa ver mais sobre o projeto, né, o projeto de LPI é um projeto francês, mas capaz já tem inglês e francês também, www.glpclassproject.org, o Acesso Inventory, www.acessoinventory-ng.org/m, que é de inglês, né, para você colocar no inglês. E essa apresentação também já disponibilizei para download, está hospedado no Mega, né, que era o antigo Mega Upload, né, está hospedado no Mega, você pode, através dessa URL aí, uma URL encurtada, você pode ir lá e baixar, se você quiser também, baixar essa aplicação, essa apresentação. Então, assim, e tem muitos outros sites, né, que você pesquisar no Google, né, você vai achar muita coisa, tem um grupo também, de LPI Brasil, né, um grupo de e-mails que é muito bom, né, é muito bom. Se vocês quiserem, até quem quiser saber mais, ou quiser que eu insira dentro desse grupo, eu sou parte dele, pode estar anotando meu e-mail, né, aqui tem uma matéria aqui, ó, alancarlos, está dando para ver, todo mundo vê aí? alancarlos.vr@gmail.com. Manda e-mail para mim, eu insiro vocês lá no grupo, a gente vai trocar uma ideia. Tem muita galera lá que está começando, muita galera lá que está implantando de LPI ainda. Então, tem umas discussões bem interessantes, né, onde a gente consegue ajudar o pessoal ali, a gente consegue trocar o conhecimento.
tem uma galera boa lá de desenvolvimento, a galera que manja bem de PHP, essa parte de customização, né? Outra coisa da qual eu já fiz lá na nossa empresa, junto com a minha equipe, foi fruto também desse grupo, né? Onde a gente consegue essa troca de informações. Então a conclusão é essa, que assim, eles são totalmente, eu acho assim, o GLPI e o CS Inventor são totalmente adequados a qualquer ambiente de TI. Né? Qualquer ambiente que você tem hoje de gerenciar o TI de forma equalizada. E assim, o parecer que o Alan chega a esclarecer é que nenhum outro recurso, né, dentro da área de software livre, possui uma total liberdade de mobilidade, né? Seja para trabalhar em servidores Linux, essa área de Service Desk, ou em servidores Windows. Porque ele traz isso de forma, bom, pelas pesquisas que eu já fiz, de forma singular. Entendeu? Como nenhum outro havia esse poder de trazer. E a gente precisou muita coisa livre, né? Muita coisa que é livre, mas shareware, né? Ah, não, até tantos usuários você pode usar, depois tem que pagar. Então, assim, o GPI é um sistema exponencial. Eu falo isso, né, para deixar essa parte aqui mais para conversar com vocês, eu falo isso porque, por exemplo, eu, por exemplo, recebo muitas ligações de outras empresas, né? É interessante como é que esse cara tem a habilidade de achar a gente, né? Irmão? Esse cara acha a gente, cara. Bom, mas acha, cara. Você é cartório de telefone, Google, né? O operante ali, né? Aí o cara vai e fala, eu sou da empresa tal. Eu falei, eu queria marcar um workshop com você aí e tal. Aí a gente ia lá, às vezes a gente conversa, né? Alguns a gente não tem por que não conversar, né? Ver a ideia, né? É bem bacana isso. E a gente tem muitas consultorias, às vezes, que vêm para apresentar isso aqui para a gente. De outra forma, né? Soluções pagas, né? Soluções, relatórios pagos. E numa oportunidade, um técnico nosso lá, que trabalha comigo, o Diego, ele até recebeu esse pessoal lá, né? E o cara falou que tem relatório de impressão, relatório de máquinas na rede, controle de chamado. Aí o Diego chegou para ele e falou assim, rapaz, a gente já tem tudo isso. Agora, o que vocês usam lá? Aí mostrou, né? Tinha um notebook lá e mostrou, olha, tá vendo? A gente trabalha com GLPI trabalha, isso aqui que eu estou falando aqui, ele falou lá, né? Ele falou assim, aí o cara ficou assustado com ele, falou, não, mas você está muito bem servido. Você está muito bem servido. Não precisa mexer em nada aí. Então, assim, é interessante porque, assim, hoje eu tenho tido, vamos dizer assim, o desejo, né, de mostrar isso para mais pessoas. E quem sabe até, porque às vezes a pessoa entra, igual eu falar, por que eu vou aprender software livre? Não vou ganhar nada com isso. Assim, além do conhecimento, mas não paga nada, não tem dinheiro, mas é o suporte, pessoal. É quanto tempo você está no projeto, né? O cara vai chegar assim, não, quero o Ivan, cara. O Ivan está nesse projeto desde quando ele começou, está no GTI desde quando ele começou. Então, se eu quero implantar algo dentro da minha empresa, eu quero alguém que tenha know-how para implantar aquilo ali. Então, assim, esse é o grande diferencial do software livre, seja em qualquer comparação, entendeu? Porque, assim, às vezes você começa a mexer em algo por brincadeira, né? Como o professor estava até falando aqui, né, sobre o Arduino, né? Ele falou, o cara é um Lego, né? Mas é assim que começa. E dali você está numa grande empresa, dali você está desenvolvendo um grande projeto, né? Então, assim, é isso que eu vejo como grande diferencial do software livre, né? Como um todo, né? Então, assim, era isso que eu tinha para deixar para vocês. Agradeço aí a presença aí, do pessoal presente aqui. Alô? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa? Para implantar? Olha, Ivan, eu levei, em média, 3 meses para começar a colocar em fase de teste, produção fase de teste, e 6 meses para estabilizar, entendeu? 3 meses nessa fase de teste ali, né, começando, testando, porque, como eu falei, foi a forma mais transparente que eu vi foi usar para a parte difícil do e-mail. Foi bem bacana isso. Então, pessoal, fiquei muito feliz em palestrar para vocês aqui. Pode falar, Evandro.
Então, o chamado aberto por e-mail é bem bacana, porque olha só, deixa eu. Santiago, posso? Posso? O Santiago é gerente do tempo aqui, não. Daqui a pouco vai começar a andar de cara feia. Fica tranquilo, isso aí eu já perdi o controle mesmo. Então, eu vou mostrar aqui para você, meu irmão, uma coisa bem bacana, na prática mesmo, o que é isso, né? Esse retrato do e-mail. Então, assim, mas basicamente o pessoal fala para você o seguinte: ele trabalha de forma assim, se você mandou um e-mail, você mandou um e-mail para o helpdesk.br, mas você confiou o Santiago é o seu gerente, seu supervisor lá na empresa, você está com a pendência, você quer trocar o teclado. Você tem um teclado estragado, aí mais um, você pode passar por cima do Santiago. Santiago é o seu coordenador, lá, o seu supervisor, o seu imediato lá, e você tem que passar essa informação, alinhar essa informação com ele. Você mandou um e-mail para a helpdesk.br copiando o Santiago. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer no sistema? Né? Quando você, a partir do momento que você faz essa leitura de chamada, o sistema ele atribui você como requisitor. Né? Então, ele mesmo já te dá esse retrato aqui, eu vou abrir de forma maior para a gente ver aqui. Está vendo? Olha só, que a Eraceli, a Eraceli mandou e-mail, ela não abriu o chamado, não usou a ferramenta para fazer isso. Ela só mandou um e-mail para a helpdesk.br e ela já foi atribuída como requisitora, né? Ela já foi atribuída como requisitora, ela já abriu esse chamado, já deu a data que ela abriu. Aí, se tivesse alguns outros observadores, ele ia ser aquele cara que estava em cópia. Santiago, por exemplo, chama observador. Você tem 3 tipos: requisitores, observadores e atribuídos, né? Que são as pessoas que vão tratar, as pessoas, a empresa, o grupo, que vai tratar aquele seu chamado. A categorização desse chamado, se ele é um chamado de hardware, se ele é um chamado de impressora, quem faz isso somos nós. É a nossa equipe de TI. Isso eu poderia determinar uma regra. Eu poderia determinar uma regra que todo e-mail que vem dos ABICs, dos sistemas ABICs, ele vai cair direto na categoria hardware. Entendi. Quer ver um filtro bem? A gente tem uma regra legal aqui, que ele faz uma separação. Está aqui na entidade, eu acho. Administração da entidade. Ele faz o quê? Ele consegue enxergar que todo e-mail que vem de uma determinada entidade. Aqui, ó, quer ver? Entidade. Parte de regras aqui. Então, nessas regras aqui, você customiza toda essa organização. Então, tinha um problema lá, por exemplo, quando eu coloquei o sistema de fase de teste no setor de qualidade, o setor de qualidade ele gerencia documentos, faz essa parte de gerência de documentos. Então, eles tinham muitas requisições desse tipo. Então, a gente também criou um e-mail para eles, para o pessoal abrir essas requisições. Mas como fazer o sistema entender que se eu mandar um e-mail para qualidade@empresa.com.br, ele vai para a entidade de qualidade e não vai para a entidade de chamado do TI. Então, tudo isso ele define aqui nas entidades, nessas regras aqui. Né? Você atribui essas regras aqui para associar, às vezes, um computador a uma entidade, para associar o chamado também dentro da entidade. Então, você determina. Aí eu fiz uma regra que eu me lembro, que todo e-mail que viesse de padrões VR, @empresa.com.br, caísse para dentro da entidade de padronização. E é mais ou menos assim que funciona também em relação ao usuário, em relação à categoria de chamada.
Alguma outra pergunta? Só uma última pergunta aqui do nosso amigo Marco, e aí a gente fecha para poder Beleza. o próximo, tá ok? Seguindo até o que ele estava falando com relação à abertura de chamada por e-mail. Se a pessoa, o que acontece muito lá na empresa é, eu estou usando o S-Ticket, uma questão muito mais simples, mas é só para chamada mesmo. E o que acontece é, a pessoa manda um e-mail para um monte de gente e ele adiciona o nosso e-mail que abre o chamado. Então ele abre o chamado lá, direitinho, só que as outras pessoas respondem a mensagem original. Ele consegue rastrear ou ele abre novos chamados? Ele abre novos chamados. Então esse é um problema sério. Ele abre novos chamados. Ela já engloba até rede social, engloba até chamado de pessoas que Bacana. e ela, quando responde, permanece o mesmo tipo de grava uma história. Então essa ferramenta é melhor que a comercial, porque eu uso na empresa uma comercial paga e ela faz a abertura de ticket para cada vez. Então, pode, se tiver dúvida, vocês façam, pode falar o nome dela. Se chama Live Chat, eu acho uma coisa assim. Ela é holandesa. Vou pegar mais fácil. Porque ela não abre, isso é uma das dificuldades que a gente tinha também com a ferramenta antiga. E ela, inclusive, o chat que entra pelo site, tem um chatzinho para cada departamento, o chat vira um chamado. Deixa eu ver. Só para brincar, isso na verdade é para estimular alguém a comprar isso, usar e desenvolver para que o GLPI faça isso também. Afinal de contas, se alguém conseguiu um software proprietário que faça isso, alguém pode desenvolver a sintaxe para que esse produto faça isso. Não é verdade? E assim, o recurso que ele tem também é dentro do Flex, você consegue configurar a notificação de e-mail, o responder para, né? Então, quando cair o e-mail para aquela pessoa que usa o cliente e-mail, você pode responder para o setor do e-mail, deixa eu colocar o e-mail de chamado, você pode colocar o e-mail do seu setor. Então, quando a pessoa às vezes clicar lá no botão responder lá, o cliente de e-mail, né, determinado cliente de e-mail, tem esse poder, né? Você põe aqui a nota para resposta e você põe o e-mail de resposta, tá vendo? Sem ser o e-mail do chamado. Então, quando o cara responder às vezes, aí vai depender do cliente de e-mail que o cara usa, né? O cliente de e-mail já vai identificar que tem um reply to, então já vai responder para um outro e-mail diferente daquele que já faz a abertura do chamado. É isso aí? Alan, muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Muito bom, cara. Então, dando seguimento. Bom, então, para dar seguimento aqui, o Ivo Veiga, tá? O Ivo esteve com a gente no ano passado aqui no evento, tá? Já compartilhou conhecimento com a gente aqui. E, nossa, gente, ó, tem algo muito interessante sendo trabalhado aqui, viu? Em breve, surto. Legal. Então, o Ivo vai estar falando sobre CRM, ele veio compartilhar com a gente aí esse conhecimento. A DataLinks aí, mais uma vez, colaborando com o evento, diretamente de São Paulo, da Garoa, prestigiando a gente aí. Boa tarde, pessoal. Deixa eu fazer o setup aqui, colocar o projetor.
Olá, pessoal. Meu nome é Ivo, e aqui o ano passado, como o Santiago falou, compartilhando conhecimento mais genérico sobre software livre. Então, esse ano eu sugeri ao doutor trazer um pouquinho a nossa experiência com um software livre específico que nós utilizamos, que é o Tiger. Eu peço desculpas porque eu não precisava ficar tanto tempo em resenha, então eu vou correr um pouquinho, mas eu tenho uma produção à noite. Um pouquinho eu falo com o tempo. Talvez eu reduza um pouquinho esses tempos que estão aí, não, uns 10 minutos aí para a introdução, quem vai para falar especificamente do tema, e depois perguntas e respostas. Está todo mundo aqui? Tá bom? Bom, falando um pouquinho rapidamente da DataLinks, só um slide. Nós somos uma empresa suíça, lá em 96, e o nosso foco principal é o mercado farmacêutico, daí o relacionamento com o Santiago. E a sede da nossa empresa é na cidade de Basileia, coincidentemente a mesma da Novartis. E a gente está espalhado no mundo nesses países que vocês veem aí: Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Costa Rica, República Tcheca, Portugal e Índia. Aqui no Brasil nós estamos há 4 anos e temos 10 empregados, somos pequenos e temos aí clientes. São poucos, mas bastante importantes. Né? E aí, aquela coisa que a gente colocou no almoço. Ter clientes grandes não é uma coisa assim tão simples. Então, aqui, as duas versões do que eu escolhi para a missão da nossa empresa. Né? A gente trabalha com TI, que oferece serviços não só restritos ao mercado farmacêutico, mas serviços de TI em geral. E a gente tem esse grande desafio de manter, enquanto oferece os serviços, um foco bem grande em segurança da informação e conformidade, principalmente nas exigências da indústria farmacêutica, né, para requisitos regulatórios. Aqui é um resuminho, né, dos principais serviços: consultorias para as empresas fortemente regulamentadas, segurança, softwares específicos de compliance e recursos humanos ou compliance e recursos humanos, serviços gerenciados, e uma novidade que a gente deve ter esse ano é cloud. Cloud não é nenhuma novidade, mas uma cloud validada é uma novidade, mas é uma coisa ainda um pouco rara. Então,